Pessoal, desculpa aí abrir mais uma live, mas vamos, só para a gente não encerrar e faltando só 2 alunos, tá? A gente tem mais 15 minutinhos aí, é rapidinho. Professora, Oi. tem que te mandar as respostas via e-mail até que horas? Até hoje? Até o final da noite? Não, até sexta. Ah, tá, porque eu já tinha mandado. Então desconsidera aquele que eu vou mandar arrumadas as respostas. O cronograma, Uhum. tá? Professora, Oi. tem uma pergunta. Pode falar, Marcos. Hein, tem que mandar para a senhora no e-mail mesmo? Porque eu passei a senhora não respondi nada, não. Mas como não respondeu, rapaz? É o que eu falei para a Veio senhora da ainda. cabeça aí? Nossa senhora. Ô, Max, precisa sim, tá? Porque como é trabalho, é o documento de você. Beleza. Aí você escreve no papel e manda no e-mail, por favor. Tá. Vamos lá, então. O que você preparou aí? Lucas, fecha o microfone aí, Lucas. Vai trocar de casa. O Mário. Saiu até o. Você viu? Oi, pode falar já? Pode. Então, eu coloquei sim, porque quando você ocorre um trauma, desde o seu afogamento, o aluno com trauma na água, eu acho muito difícil até ele pegar confiança de novo. E para outro aluno, já acostumado com a água, acredito que é muito mais fácil na hora de ensinar os nado, né? Os tipos de nado. E mais seguro nessa água, a pessoa se sente mais confiante. Certo. Eu só coloquei a 1, a 2, eu coloquei me apresentaria, né? Aí os alunos com os trajes, né, de roupa específica, como a touca, sunga, óculos e tal. Iria começar com os ensinamentos, como é uma aula de iniciação, né? Pessoas que não sabem nadar. Deixa eu ver, ensinaria as primeiras aulas, a pessoa não saber nadar, sem coordenação motora, sentada na borda da piscina, apenas batendo os dois pés, após isso iniciando a respiração já dentro da água, para se aperfeiçoar, e a sincronização entre pé e braço, batendo, para iniciar o nado, e depois disso iniciaríamos os tipos de nado. Tá, Romário, mas aí já desenvolveu muito uma turma de iniciação, né? Mas daí, tipo, eu falei, depois que já aprendesse, já, né, aí iniciaria os tipos de nado. Ah, sim, mas não tudo na primeira aula. Ou tudo isso é na primeira aula? Não, como a primeira aula, né, esse ano, mas batendo os dois pés, a coordenação motora, aperfeiçoar batendo braços e pernas, Uhum, coordenação uhum, e respiração e perdendo o medo da água. uhum. Tá. Ô, gente, quando eu comento assim, é uma turma de iniciação, turma de iniciação, assim, infere-se já que ela não vem com essa predisposição de que ele já tem uma vivência na água, né? Uma questão de iniciação mesmo de pegar um aluno cru, tá? Um aluno cru. Então, é complicado você pegar um aluno cru e, tipo, já fazer ele desenvolver esse nada na primeira aula, sabe? Acontece? Acontece. Às vezes o aluno tem anseio, às vezes aquele aluno é iniciação, mas ele nada daquele jeito, girando o braço, batendo perna, aquela hélice lá com aquele braço, sabe? E ele acha que está nadando. Né? É uma turma de iniciação. Então, assim, é importante você ir nesse passo a passo e não de forma muito técnica, porque eu vejo que a maioria de vocês está pensando sempre em criança, adolescente, né? Em criança no sentido de que ele já tem uma consciência corporal, né? E a gente precisa, de forma imediata, reconhecer qual que é o nível, né, de vivência que ele tem com relação a essas habilidades mesmo, tá? Dentro da água, né, mais específico. Então, cuidado para vocês também não serem aquele professor que, tipo, ó, primeira aula ele já tá dando crawl, já tá dando call, já tá dando... E aí? E aí ele vai ficar quanto tempo com você? Você vai trabalhar o quê com ele? Entende? Toda aula, e aí? Toda aula vai ser isso? Toda aula é pegar pranchinha e bater perna?
né? É queixa de muitos pais isso em escola de natação, que vai assistir o filho na natação e questiona, mas toda a aula é pegar prancha e bater perna? Meu filho só bate perna? Então, assim, tem que cuidar com esse passo a passo, tem que refletir muito, pensar, criar possibilidades mesmo para essa fase inicial, porque se você ultrapassar aí níveis aí, já partir para o todo, é complicado depois de você conduzir no decorrer das aulas, tá? E aí a gente vai para... Me escreveu bastante, hein, Romário? Me manda isso aí, digita aí e manda no e-mail. Muito bom. E aí vem a Vera. Vamos finalizar com a Vera. Então, vamos lá. Então, na primeira pergunta, eu coloquei que sim. Porque cada criança, ela tem uma fase. Uma está mais avançada, a outra está iniciando. Então, é muito difícil o professor trabalhar com várias fases da criança. Iniciante, a criança que já está em outro nado, às vezes. Então, assim, principalmente, eu trabalhei uma época na prefeitura, na piscina pública, às vezes a gente pega criança com problema de deficiência motora. E é muito difícil. No meu caso, eu tive que colocar até a mãe dentro da piscina junto, porque eu tinha vários alunos e eu não conseguia trabalhar só com essa criança. Então, é muito, muito difícil, porque daí você tem que trabalhar com vários estilos de aula. Você trabalha um exercício, o outro você tem que trabalhar outro exercício. Você não consegue daí fazer a correção certa com o aluno. Então, assim, eu penso que é muito difícil. Mesmo o professor sendo um excelente professor, ele vai ter dificuldade. A segunda questão, como não tinha um público-alvo, eu pensei em dois estilos de público. Primeiro, eu pensei com criancinhas de 6 meses, que começa às vezes a 1 ano, onde elas chegariam para a aula, eu me ia apresentar para as mães, porque nesse caso a gente não vai ter a apresentação só com a criança, a gente vai apresentar com os pais, me apresentaria, conversaria com eles, explicaria sobre a natação para eles, o que a gente ia fazer dentro da piscina, conversaria, claro, fazia brincadeirinha com as crianças, para ir pegando confiança dessas crianças. De primeiro instante, já não ia direto entrando na piscina, a gente trabalharia com bacias ou banheiras ali fora, com brinquedinhos dentro da banheira ou dentro da bacia, para a criança ir se adaptando àquela água. Depois que a criança ali já está se adaptando ali com o professor que está ali do lado, a mãe, tudo, não está tendo nenhuma medo, nada, daí eu pediria que o pai pegasse no colo a mãe para a gente poder entrar na piscina com esse brinquedo, descendo com esse brinquedo na mão da criança para ela se sentir bem. Descendo dentro da piscina, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com os pais andando dentro da piscina com a criança, de um lado para o outro, com o brinquedo na mão, sempre brincando. Podemos cantar uma musiquinha junto com isso, fazer com que a criança brinque ali. Outra coisa, colocar essa criança sentada na borda, pedir que ela se jogue nos braços do pai, sem o pai deixar que ela caia, o centro da piscina se afunde, só para ela ter confiança em fazer isso com o pai. Depois passaria para o pai segurando nos bracinhos dela para ela ir mexendo a perninha atrás, bem delicadazinho. Com isso, colocaria um brinquedo do lado da piscina, ia com a criança batendo essa perninha, buscar do outro lado e trazendo. Seria a primeira aula com o bebê, assim, com essa idade. Daí o outro público que eu pensei também é com crianças, que ali o que eu vi que a maioria das pessoas colocou, eu tinha pensado até o contrário, eu pensei que eu tinha feito até errado. Porque a gente trabalha, às vezes, com crianças que não dá pé na piscina, que ela vai entrar e não dá pé. Então, assim, faria a mesma coisa que eu fiz com os pais lá. Eu me apresento com as crianças, vou saber o nome, vou ver qual a dificuldade que ela tem, se ela tem algum trauma, se já entraram na piscina alguma vez, de amiguinhos, ou se já fizeram natação em algum lugar, para saber se eles têm algum ambiente ali com a água, alimentação com a água.
segundo passo meu, eu ia apresentar o local que eles poderiam se trocar, o vestiário, o que eles têm que usar, que são a touca, sunga, que tem que passar na ducha antes, ia passando pela academia mostrando o ambiente. Depois do terceiro passo, já é colocar eles sentados na borda da piscina, para que eles toquem na água com o pé, como é a primeira vez, vai se ambientar com a água, ali dá para fazer alguma brincadeirinha ali, ou alguma musiquinha ali com eles se ambientar, e depois pedir para que descesse um a um dentro da piscina pela escada. Aí, se a criança é menor, que não vai dar pé, ou eu usaria ou boia ou macarrão nessa criança, para que ela possa se movimentar dentro da piscina e ficaria do lado dela, pegando às vezes na mãozinha, ou até mesmo segurando essa criança, tá? E o quarto passo com essas crianças seria somente mesmo brincadeirinhas ali, fazer com que a criança possa, aquelas bolinhas pequenininhas que são que a gente fala bolinha de piscininha quando brinca em festas, colocar na frente da criança para que ela possa soprar na água, que ela e explicando que a respiração, quando ela for fazer a respiração dentro da água, ela vai soltar o ar pela boca, com essa bolinha, fazendo isso. Isso seria a minha primeira aula com ele. Certo. Legal, Vera. Você também, como já tem mais vivência nesse meio, também ficou bem detalhado, né? O seu passo a passo aí. E é nesse sentido mesmo que foi a minha pergunta, né? Para vocês refletirem sobre tudo, né? Eu pensei, se fosse... Você até falou de natação para bebê, né? A gente nem entrou nessa parte ainda, mas você já comentou, mas se fosse bebê ia ser assim, se fosse criança ia ser assim. Legal você pensar. Como eu tinha comentado bem no início, né? Você tem que pensar. Mas e aí? Tá, mas qual que é o número de aluno? Como é esse aluno? Qual a idade dele? Qual o espaço que eu tenho para trabalhar? Enfim. E aí você... acho que foi a única que comentou efetivamente que eu entendi que o professor estaria dentro da água. E até então, ninguém comentou ou deu a entender para mim que o professor estaria dentro da água. E é uma situação, se é aula de iniciação, primeira aula desses alunos, o professor tem que estar dentro da água. Eu não sei se a maioria pensou sobre isso ou não, mas se alguém pensou em estar fora, né, fica aqui o reforço, então, que o professor realmente tem que estar dentro da água, tá? E é nesse sentido mesmo, Vera, a gente tem, quando a gente eu jogo uma situação para vocês, vocês têm que pensar em todas as possibilidades, né? Então, se esse aluno tem isso, se esse aluno é... E vai. Porque você tem que ter em mente todas as possibilidades que esse aluno vai chegar para você. A maioria de vocês respondeu que as turmas heterogênicas, elas dificultam, sim, o aprendizado da natação, tá? Então, eu quero deixar uma reflexão para vocês. Não está errado o que vocês estão pensando. Porque é dificultoso, sim, ter uma turma heterogênea. Entretanto, é o comum de se encontrar em escolas de natação, em clube. Então, quem respondeu não, já pensou realmente nisso, que o professor ele tem que ter o domínio do que ele está ensinando, ele tem que saber o porquê que ele está propondo aquele exercício, ele vai ter que saber o que trabalhar, qual exercício propor para tentar desenvolver aquele fundamento melhor naquele aluno, ele tem que ter esse domínio. Então, assim, é dificultoso? É. Mas quem respondeu que não, está seguro do que realmente ele tem que ter em mente. Porque não é só na natação, professora, que tem essa heterogeneidade. Até na nossa sala tem, na escola, então em todos os lugares, não é verdade? Então eu pensei assim, como que você vai separar a nossa sala na hora de você dar aula para heterogeneidade? Como que eu vou separar lá o primeiro aninho? Então eu pensei dessa maneira, não tem como eu separar eles. E de fato, entendeu? É dificultoso, mas ele não pode dificultar o ensino daquela modalidade. Cabe ao professor, sim, chamar a responsabilidade para ele e saber que ele vai ter que dominar uma turma heterogênea, tá? E aí a gente faz comentários porque isso que a gente discutiu agora tem muito a ver com os objetivos agora que a gente vai ver para a montagem do programa, tem os objetivos para avaliação, etc. E aí a gente vai
discutir melhor isso também no decorrer das aulas que vêm, tá? Eu só quero, para finalizar, eu sei que a gente está em cima do tempo aí, sobre o nosso trabalho, pessoal, tá? O nosso trabalho ficou da seguinte maneira. Nós tínhamos, no dia 31 de março, ia apresentar a turma de saltos ornamentais e nado sincronizado, certo? Essas turmas vão apresentar esse trabalho e entregar no meu e-mail dia 26/5. Então, tem 12 dias aí para terminar o trabalho ou fazer, quem não começou, tá? Então, saltos ornamentais e nados sincronizados vão apresentar no dia 26/5. É nota de trabalho do bimestre, tá? E a turma, o grupo de polo aquático e maratonas aquáticas vai apresentar no dia 27/5. Então, um vai ser numa terça e outro vai ser numa quarta. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Marcos. Hoje eu tô no gás, hein? Opa! Em relação a esse trabalho aí, nós poderíamos apresentar naquele Google que os professores estão usando, porque daí dá para você, tipo, jogar o slide na televisão e rodar ali apresentando, entendeu? Ou no próprio programa mesmo. Então ficaria ruim. Ô, Max, aí vai da preferência de vocês, tá? Não tem problema. É aquilo aqui no Zoom a gente consegue compartilhar, né? Normal, os slides no PowerPoint, do jeito que eu compartilho quando eu vou dar aula para vocês. Mas se o teu grupo preferir fazer numa outra ferramenta, desde que todo mundo tenha acesso, eu não me oponho não, tá? Eu sei que a partir do dia 18 de maio, a FATES vai padronizar esses meios, do jeito que o Xie tinha comentado. E aí eu acho que vai ser naquela ferramenta do Google lá, que eu não sei qual que é, se é o Teams ou se é o Meet lá, tá? Mas para o trabalho, daí fica livre. Aquele dia do trabalho, se vocês quiserem uma outra ferramenta. Mas assim, se der para ser nessa padronizada pela FATES, é melhor, né? Daí a gente não vai ter problema, com certeza. Então, para a apresentação do trabalho, professora? Oi? Andressa. Deixa eu perguntar, para a apresentação do trabalho, então, eu tenho que mostrar pelo PowerPoint? Exatamente. Apresentação E de compartilhar a slides, tela. tá? Do jeito que se fosse presencial, do jeito que eu dou aula aqui. O meu grupo ele vai apresentar dia 27/5, então é para eu te enviar o trabalho 27/5, é isso? No dia da apresentação. Isso. Então tá. Antes da aula, tá? Beleza. Tá bom. Andressa. Fala, chefe. Eu só quero entender o processo pelo seguinte, como é que vai funcionar no trabalho que eu estou envolvido. Certo. O Max é de Tamboara e os outros dois são de Terra Rica. Uhum. Como é que vai ser esse processo? Só para eu entender como é que vai funcionar. Tá, vamos lá. Eu vou dar sugestões, tá? Como vocês têm que trabalhar em grupo, vocês não fizeram... Não, só para entender, o trabalho já está pronto. Tá, Eu legal. quero saber, no dia da apresentação, nós vamos passar de onde? Como é que vai funcionar? Isso, aí é assim, é como se fosse no presencial, né? No presencial eu comentei com vocês que vocês iam escolher uma pessoa para apresentar ou vocês iam se revezar na apresentação. Então, tanto faz, tá? Independente. Não, nós vamos nos revezar, já tá? Mas é que nem você falou aí, nós vamos trabalhar com slide. Uhum. Tá, e eu estou aqui em Paranavaí, os outros estão em Terra Rica e um está em Tamboara. Como é que vai funcionar esse? Não, mas Ô, aí, Oi. por exemplo... Posso falar? Pode falar, Marcos. Professora, cortando a senhora aí, me desculpa. Ô, Xia, naquela ferramenta do Google lá, dá para nós abrir a tela, entende? Sim. Aí nisso, dá para ir passando os slides e quem for o dono da palavra ali, que for dividido lá no nosso grupo, entende? Aí fala. Aí depois Não, fala. beleza, então. Aí joga a palavra para você, entendeu? Isso. Aí
É só isso aí que eu queria entender, como é que ia funcionar isso Se aí. for Beleza. assim, você vai fazer a introdução do trabalho, chefe. Você vem, Certo. compartilha seu PowerPoint aqui, aí vai passar para o Max. Você fecha Certo. o seu, o Max vem, compartilha o dele aqui, e assim a gente finaliza. Aí vamos ficar, cada um tem 50 minutos, aí 40 minutos, né? Se for na outra ferramenta já, e a gente já vai estar bem habituado, né? Até lá, porque dia 18 a gente vai começar a usar ela, não corta. Então a gente pode ir certinho, 50 minutos cada um, cada turma, tá? Beleza. E aí, professora, pode falar. Dá para compartilhar, no caso, usou o celular ou o tablet, tem como a ferramenta compartilhar através desse dispositivo ou não, só o computador? Ô, Bruno, aí eu vou pedir para você testar, tá? Com antecedência, porque eu não sei te falar, eu só uso. Mas a gente não poderia mandar para você colocaria o celular aí e a gente ia falando aqui? Posso também, Vera, tranquilo. É porque assim, não tem segredo nenhum, né, em fazer esse compartilhamento, mas eu posso fazer também. Tá? Não tem problema. Gente, é algo novo para todos nós, então a gente vai ajustando da maneira que der, mas vai dar certo, com certeza, como deu até agora nossas aulas, tá bem? Não, eu perguntei porque se fosse todo mundo aqui de Paranavaí, seria, né, vamos se reunir na casa de fulano, né? Seria mais, né? Mas beleza, vai dar certo, vamos à luta. Vai dar certo, sim, com certeza, tá? Não, beleza. Gente, tem que encaminhar para você, André, seu trabalho, isso todo. Me encaminha até até a data da apresentação, mas antes da aula vocês me encaminham, tá? No e-mail. Ah, tá joia. Beleza? Gente, desculpa aí, ultrapassamos um pouquinho aí o tempo, mas foi produtiva a discussão hoje, tá bom? Obrigadão. Nossa, quando que a gente apresenta? Eu não falei? Quando a gente... Não, você só falou dos dois primeiro. Ó, 26/5, saltos ornamentais e nado sincronizado. 27/5, polo aquático e maratonas aquáticas. 27. E o restante? Não, são só 4. Mas você só falou 2? Não. Você tá em qual grupo, Vera? Ah, são dois grupos por vez? São 2 grupos por dia. Por dia. Tá bom. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Bom descanso.